pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Soler e hoje eu quero falar de um assunto que faz tempo já que eu tô sentindo de falar sobre isso, sobre transição capilar, tá? Sobre transição capilar, mas de uma maneira diferente do que eu acho que o pessoal procura na internet. Muitas vezes vem com algumas dicas, né, relacionadas ao que utilizar no cabelo, todas as dicas relacionadas a cortar cabelo, a não cortar, enfim. Eu queria falar sobre transição capilar de uma ótica diferente, tá? Eu nem tenho superprodução, nem tenho superproduzida pra isso, mas na verdade eu queria falar com vocês em relação à transição capilar para você que sempre pensa nisso e desiste, tá? Sobre esse assunto e todo o processo que acontece internamente dentro de uma pessoa que cogita essa ideia, que não utiliza o seu cabelo natural no dia a dia, tá? Eu vou utilizar a minha história, como foi que eu cheguei nessa conclusão de utilizar meu cabelo natural, para dar um exemplo, exemplificar como que isso acontece, tanto internamente, como foi os meus sentimentos em relação a isso, e o que isso causou externamente na minha vida. E que eu sinto os efeitos disso até hoje. Já passou 4 anos que eu cortei meu cabelo, que eu decidi usar meu cabelo natural. E eu tô pensando nisso porque a gente tá num momento de reclusão dentro de casa. E como tem amigas minhas, assim, sabe, que me acompanham há tanto tempo e nunca falaram comigo, que hoje estão falando comigo, pra eu dar dicas de como utilizar o cabelo natural, enfim. E eu percebi que nada disso vai ser válido se eu não falar desse assunto pra alguém ouvir essa mensagem que eu tenho pra dizer hoje. Nenhuma dica que você vê na internet, nada disso vai adiantar se você não mudar mesmo a raiz dos seus pensamentos internamente antes de você tomar essa decisão. E talvez você que esteja vendo esse vídeo, você não tomou essa decisão ainda, exatamente porque você não fez essa mudança interna, tá? E eu quero mostrar os pontos de vista utilizando a minha história como exemplo, não como verdade absoluta. Cada um tem o seu passo, tem o seu tempo, mas perceba que o padrão é muito parecido. As sensações de quem passa por isso, de ficar tantos anos, dependendo de algum processo químico ou de alguma coisa que interfira na sua estética para você se sentir bem ou para você se sentir aceita em algum lugar que você vá. Vamos lá. Eu vou começar a falar mais ou menos de como que foi o processo para eu aceitar fazer isso comigo. E vou tentar fazer um comparativo no final para ver se vocês entendem o assunto. Talvez esse vídeo fique extenso, talvez ninguém vai ver esse vídeo. Eu vou postar e algum dia, se alguém quiser vir falar comigo sobre esse assunto, eu tô aberta, porque eu percebi que é o assunto que eu mais gosto de falar, é quando esse tipo de coisa modifica o nosso espaço, o nosso social, tá? Não tô falando que outros tipos de conteúdo relacionado à transição capilar, sobre diquinhas de receita, sobre o penteado, não me ajuda. Lógico que não, me ajudou muito até eu chegar até aqui. Só que hoje eu vejo que não adianta a gente ficar falando sobre cabelo cacheado, porque as pessoas focam em cabelo perfeito, seja ele liso ou ele cacheado. E o que eu quero falar pra vocês é que a verdade da transição capilar não é essa, tá? Vamos lá. Tudo começou em 2015, mais ou menos no meio de 2015, eu comecei a perceber que antes, quando decidi alisar meu cabelo na adolescência, eu gostava muito do processo de alisar o cabelo. Então eu gostava de ir pro salão ou fazer em casa. A maioria das coisas eu fazia em casa, minha mãe fazia as coisas em mim. Ou eu gostava muito do processo de escovar o cabelo, alisar o cabelo, passar chapinha, fazer a química. Aquilo ardia, aquilo doía, aquilo me queimava, mas eu gostava de estar ali fazendo aquilo. Tipo, eu gostava da sensação eu tinha a sensação que eu estava cuidando de mim. Então eu passei muitos anos assim. Então, era um prazer pra mim parar pra fazer o alisamento, pra fazer a chapinha e esticar meu cabelo e enfim, adorava fazer isso. Passou-se o tempo, tal, muda a rotina, adolescência pra vida adulta, comecei a trabalhar. Enfim, em 2015 especificamente, eu percebi o tanto de gasto que eu tava tendo com o meu cabelo, com esse parar pra cuidar do meu cabelo. E esse tempo gasto e de dinheiro e tempo, né, que eu tava gastando, né, realmente, literalmente gastando com isso, eu comecei a me incomodar porque eu estava trabalhando, fazendo estágio, tava, né, no penúltimo ano de faculdade, tava tudo muito corrido, eu tava gastando bastante tempo com condução e tal. E tudo que eu ia fazer eu tinha que parar umas 2 horas antes pra lavar o cabelo, secar o cabelo, mecha por mecha, passar a chapinha. E depois também de 2 em 2 meses eu tinha que parar um dia pra passar química e tal.
E isso começou a me incomodar. Então, na verdade, eu já sempre gostei de cabelo curto. Eu teve um tempo que eu tentei deixar ele crescer, mas eu não gostava muito do resultado, que ficava o meu cabelo alisado grande. Então, eu tava sempre com ele curtinho, porque eu já gostava. E porque eu também via que esteticamente ele parecia mais saudável se eu estivesse sempre cortando ele. Até que um dia eu vi uma novela, eu vou ver se eu acho a foto dessa... Ela chama Sophie Charlotte, dessa atriz. Ela usando o cabelo bem Joãozinho. E eu falei, caramba, né? Eu acho que se eu cortar o cabelo assim, nossa, ela ficou tão legal, ela ficou tão bonita. Se eu cortar o cabelo assim, vai ficar mais fácil de eu passar a química no meu cabelo e de eu manter esse cabelo, de eu sair rapidinho de casa, porque eu tô chegando muito tarde, tô chegando meia-noite, meia-noite e meia, e às vezes eu tenho que acordar 5 horas da manhã. Cara, eu tô sem tempo pra cuidar desse cabelo, né? E aí, passar dos tempos, quando eu pensei nisso, eu percebi que eu não tava gostando mais parar pra cuidar do meu cabelo. Então isso já tava virando uma obrigação. Eu falava, putz, tem que fazer isso no cabelo de novo. Então perceba que se você também pensa assim, você tá caminhando em cogitar outras situações, você parar de fazer isso que você faz sempre, esse processo no seu cabelo. Se isso começa a te encher o saco, você uma hora para pra pensar nas outras possibilidades, né? Então foi assim que aconteceu comigo. Então eu pesquisei bastante coisa na internet em relação ao cabelo curto. E falei, caramba, será que vai ficar legal? Meu maior medo era cortar o cabelo e meu cabelo ficar todo arrepiado, todo esquisito e eu não conseguir passar chapinha. Olha como eu tava focada em passar chapinha no cabelo. Passou um tempo, eu comecei a pesquisar no Google muitas e muitas imagens de cabelo curto. Eu colocava cabelo curto liso, enfim, colocava bastante referência. Começou a aparecer esse termo, transição capilar, Big Shop, eu nunca tinha ouvido falar. Era meninas, tinha muitas meninas da gringa, tinha já algumas brasileiras, sim, que eu sigo até hoje, que mostravam que elas tinham cortado o cabelo bem curto, já tinham retirado toda a química do cabelo e tinha decidido deixar o cabelo natural, assumir o cabelo natural. E, porra, as fotos eram lindas, sabe? Sempre eram umas meninas, uma mais maravilhosa que a outra. Eu ficava, caramba, que ideia legal, né? Mas nunca gostava isso pra mim. Achava sempre bonito nas outras pessoas e não achava bonito em mim. Nossa, eu vou falar mais devagar, porque eu acho que eu falo rápido pra caramba, né? E, enfim, decidi cortar o cabelo. Foi bem no final do ano, no final de 2015, foi em dezembro. Passou o casamento, que eu fui madrinha. Na semana seguinte, eu fui no salão. E o que é doido, eu cheguei no salão e falei, corta assim. A pessoa não queria cortar, falando pra mim que meu cabelo não cacheava. Cortei meu cabelo e comecei a utilizar meu cabelo cacheado. Cara, foi um choque pra mim. Nos primeiros dias eu falei, gente do céu, o que eu fiz comigo? Mas fui no dia seguinte pro trabalho. E chegou no trabalho, eu tava muito insegura, tipo, só de sair de casa, né? O que eu tô querendo dizer pra vocês são as sensações, né? Quando eu decidi fazer isso, pra mim, não tinha volta. Eu ia cortar meu cabelo e eu bati o pé que eu não ia mais gastar tempo com química. Quando eu comecei a sentir que tudo que eu tava fazendo tava dependendo, meu medo era sempre de eu chegar em algum lugar e alguém me reprovar. Então, você que tá assistindo esse vídeo, provavelmente você tá passando por isso. Você pensa assim, você já cogitou deixar seu cabelo natural, você já cogitou em cortar ou deixar o seu cabelo crescer, e você não tá fazendo isso, não é porque você não gosta de cabelo cacheado ou de cabelo crespo. Você tá com medo das pessoas que não gostam. Veja como isso é problemático, né? Então a gente falar de transição capilar, falar de deixar o cabelo natural, não é você ter o cabelo cacheado, bonito, da Ana Paula Arósio, né? É você simplesmente olhar e falar, não, a partir de agora é assim que eu acordo, é assim que meu cabelo fica depois do banho, é assim que eu vou sair na rua e é assim que minha vida vai ser, que foi isso que aconteceu comigo. Quando eu decidi, assim, que isso não tinha mais como reverter, foi quando eu cheguei no trabalho e simplesmente todo mundo ficou tipo, uau, como assim, né? Você cortou o cabelo. E aí eu já fiquei pensando, mano, eu vou começar a ouvir piadinha, começar a ouvir bochicho e tal. Porque eu sempre fui uma pessoa que me conhece, que eu sou muito extrovertida, eu sempre brinco com todo mundo, faço palhaçada com todo mundo, não ligo que faça palhaçada de mim. Mas a insegurança era tanta, e aí chegou uma pessoa em mim e falou, caramba, você tem um cabelo cacheado desse, meu cabelo tava curto, dava pra ver um pouco só de cacho, e você sempre usou cabelo liso, por quê? Tipo, por que você fez isso no seu cabelo? Não acredito que você fazia isso. Eu comecei a pensar realmente como que a nossa imagem é distorcida ao ponto que a gente distorce da gente. Qual foi o momento que eu pensei, caramba, né? Eu sei que existem várias respostas hoje, depois de 4 anos existe já resposta pra isso, mas qual foi o momento que você olhou e falou assim, eu não gosto de cabelo cacheado? E pra você que fala hoje, eu não fiz a transição, eu desisti da transição, porque eu me gosto de cabelo liso,
Eu também acho isso problemático, porque a gente tá falando de... Em algum momento, você parou pra prestar atenção que as outras formas de você são mais bonitas. E por que que elas são mais bonitas, né? Assim, eu sei que parece meio doido falar disso, porque, pô, eu também uso maquiagem, eu também faço um monte... Enfim, eu tenho plástica, tá? Eu fiz uma plástica no meu nariz, eu não aceitava meu nariz. Mas eu tô falando da Gabriela de hoje, questiona por que que eu não me sentia bem do jeito que eu era antes, né? E, enfim, eu queria deixar esses questionamentos. Quero falar mais sobre esse assunto. Já tenho várias propostas, assim, pra fazer outros vídeos. Se alguém assistir, alguém não assistindo, quero falar sobre isso. Porque... as pessoas que falam que não vão fazer transição, ou que isso ai, cabelo cacheado é moda, enfim. Você não pra perceber como isso é problemático mesmo, socialmente falando, quando alguém fala assim que o cabelo cacheado ele não é prático. Gente, não tem como você falar que um cabelo que nasce da sua cabeça, ele é menos prático do que um cabelo que você faz um processo de ir até o salão, você compra um produto, você estica o cabelo, você molha o cabelo, você aquece o cabelo, você faz uma caralhada de coisa para o seu cabelo ficar daquele jeito que você acha bonito. E você não falar que o seu cabelo natural é mais prático que isso. Então, assim, isso é bem contraditório. Quero deixar esse momento de reflexão. E vou começar a falar mais assuntos sobre isso aqui. Então, se você tiver alguma sugestão, se você quiser bater papo comigo no direct, todo mundo sabe que eu adoro falar desse assunto. Mas quero que você reflita qual foi o momento que você cogitou e desistiu disso. Ou qual foi o momento que você realmente pensou sobre isso e você levou isso a sério? Porque esse é o momento de todo mundo refletir. Tá todo mundo em casa por conta da quarentena. Pensa bem, você é uma pessoa que tá em casa. Pensa que agora que você começou a perceber como você depende de um salão aberto, de uma pessoa que saiba fazer, ou até às vezes se você sabe fazer, como você depende de uma perfumaria te disponibilizar o produto para você fazer todo esse processo em casa para você sair na rua bem. Sabe, qual foi o momento que alguém te aprovou assim e você tomou isso pra si e que as outras possibilidades não cabem mais você utilizar a sua imagem de uma outra maneira, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com quem... Se você conhece alguém que tá passando por essa dúvida, compartilha com as outras pessoas, que eu acho que vai ser uma boa a gente refletir sobre isso. E eu quero falar mais sobre o assunto. E, enfim, muito obrigada por me assistir até aqui. Eu sei que o vídeo deve ter ficado grande, vou tentar dar uma editada. E me segue no Instagram também, independente da plataforma que você está assistindo esse vídeo. E valeu, até mais. Tchau!